Dessa vez, o dia de receber a pensão de Dona Domingas foi em uma quinta-feira, e ela, para a felicidade dos netos, Rafael e Débora, da filha Roseli, e do genro Cláudio, estendeu sua estadia por 4 dias. Quando era preciso se ausentar, a alimentação das galinhas, bem como também o cuidado com as hortaliças e outras tarefas que o sítio de Dona Domingas exigia, ficavam a cargo de seu Quirino. Ele era um agricultor que não tinha família e nem lugar para morar. Certo dia, ele chegou nas terras da senhora Domingas e pediu algo para comer e um pouco de água. Disse que estava andando há dias à procura de emprego e até aquele momento não havia conseguido nada. O pobre homem estava faminto, pois fazia 3 dias que não comia nada decente. Só se alimentava de grilos, ervas que encontrava pelo caminho, e algum pequeno pássaro quando conseguia capturar. Dona Domingas então preparou-lhe uma refeição e lhe ofereceu uma moringa de água. Depois de saciar sua fome e matar sua sede, seu Quirino agradeceu e se levantou para seguir seu caminho. No entanto, Domingas, o interrogando, perguntou se ele não queria ficar ali para ajudá-la a cuidar do local. A propriedade é muito grande, e a velha senhora sozinha não conseguia mais. Em troca, ela daria-lhe um pouco de dinheiro, abrigo e refeições diárias. Quirino abriu um sorriso de alívio, e imediatamente aceitou. No entanto, ele disse que não era preciso lhe pagar, bastava lhe dar teto e comida. A boa senhora não gostou de não poder ao menos dar um dinheirinho para o homem. Na cabeça dela, todos que trabalham têm direito a receber. No entanto, ela deixou ficar combinado como ele queria, por enquanto. Afinal, ela precisava de ajuda, e a ajuda estava ali na porta dela. Quirino, não querendo tirar a privacidade de Domingas, perguntou se poderia se ajeitar em um pequeno depósito que havia ali. Ele dormia no local onde ficavam as ferramentas do dia a dia na roça. Com a autorização de Domingas, seu Quirino adaptou o lugar, e lá se instalou. Com o passar do tempo, a senhora Domingas cedeu um pedaço de terra para que Quirino construísse uma pequena casa para ele. Com o ajudante em suas terras, a vida de Domingas foi sendo levada com um pouco mais de tranquilidade. Essa breve introdução da entrada de um novo personagem foi para contextualizar o causo de hoje. Reunidos na cozinha, para ouvirem o novo causo, estavam todos à volta do fogão a lenha e da velha senhora. Domingas, dando início, falou: "Esse causo quem me contou foi o velho Quirino. Ele me disse que em suas andanças em busca de um lugar para ficar, se deparou com um pequeno sítio. Lá morava um casal bem simples, e que de bens só possuíam aquelas terras, herdadas do avô de Helena. Ela era casada com Alberto, e os dois trabalhavam duro para fazerem a terra produzir. Pois dela sairiam seus sustentos. Eles tinham uma pequena roça de milho e de feijão. Possuíam uma casa muito simples na propriedade, que foi construída com barro, misturado à palha. Com o passar do tempo, as coisas foram melhorando na vida deles. Então construíram uma casa melhor e mais confortável. Porém, não derrubaram a antiga casa, ela lhes trazia boas recordações. Foi na época que eles estavam morando na casa nova, que Quirino apareceu pedindo emprego. Somente Helena e Alberto trabalhavam no sítio, pois era um lugar bem afastado. Eles bem que tentaram contratar, mas não aparecia ninguém. Quando Quirino surgiu, imediatamente o contrataram, e disseram que ele poderia se ajeitar no antigo barraco que eles moravam. E assim aconteceu. Havia na propriedade uma menina que deveria ter por volta de 6 anos de idade. Quirino às vezes tinha a impressão que a menina olhava de um jeito estranho, mas ela estava sempre calada, e ele então preferiu não comentar. De dia, ele trabalhava duro, juntamente com Helena e Alberto. Às vezes o trabalho era tanto que eles almoçavam na roça mesmo. Haviam sempre 3 generosas marmitas para eles. No fim da tarde, Quirino ia para sua casa, tomar banho e descansar. Alberto todas as noites levava para Quirino uma marmita para o jantar. O pobre homem, meio sem jeito, por ver seu patrão lhe levar a comida, dizia que não precisava ter aquele incômodo.
Ele mesmo poderia pegar a refeição na casa deles. Mas Alberto sempre dizia que não era trabalho algum, e ele fazia questão de fazer aquilo. Quirino por fim aceitou, e se acostumou a esperar o patrão lhe trazer sua refeição noturna. Certa noite, porém, Alberto não apareceu, e ele achou que Helena deveria ter ficado cansada por conta da lida na roça, e não fez o jantar. Ele então, apenas acendeu seu cigarro de palha, e ficou no alpendre observando a noite estrelada. Depois de algum tempo, ele foi se recolher. Já passava das 22 horas, e ele precisava descansar, para enfrentar um novo dia de trabalho. Era alta madrugada, já deveria ser por volta das 3 horas. Quirino acordou, e começou a ouvir uns estranhos sons vindos do teto de seu quarto. Ele olhou para cima, e viu uma sombra se movendo. Esfregou os olhos para melhor apurar a visão, e viu que parecia ser uma criança andando no teto como se fosse uma lagartixa. Esfregando um pouco mais os olhos, ele viu essa criança olhar diretamente para ele. Ela não possuía olhos, havia um buraco vazio no lugar. Mas a impressão que dava, era que aquilo olhava diretamente para ele. Aquela estranha criatura que parecia ser uma criança, abriu a boca, e uma língua comprida e bifurcada saiu dela. Parecia uma língua de cobra. A coisa emitiu um som parecendo um grito de morcego, e rapidamente caminhando pelo teto, achou a janela, e saiu da casa. Quirino se levantou e correu para ver, para onde a criatura iria. De onde ele morava, dava para ver a casa de seus patrões. Mas era uma distância considerável. No entanto, em poucos segundos, a criatura percorreu o caminho da casa dele, até a casa dos patrões. E lá, ele viu que a cortina da janela que ficava no sótão, se movimentou fechando. Aquilo o deixou intrigado. Ele então correu para a casa dos patrões, e bateu na porta. Alberto, com os olhos vermelhos de sono, o atendeu, e perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Quirino, apavorado, disse tudo o que ele havia visto. Alberto com seriedade falou: "Mas homem, não existe janela no sótão, você deve ter sonhado. Volte a dormir, precisamos descansar. Daqui a pouco, estaremos na lida." Mas Quirino insistiu com a história, dizendo que uma espécie de demônio entrou na casa deles. Alberto então, o levou para a frente da casa e falou: "Quirino, você vê alguma janela ali onde pensa ser o sótão?" Realmente não havia janela alguma no alto da casa. Alberto mandou descansar, dizendo que aquilo tudo foi apenas um sonho. Quirino não teve outra alternativa, a não ser se desculpar. Na manhã seguinte, antes de sair para a lida, Quirino olhou na direção daquele lugar, onde ele pensou haver uma janela, e viu apenas uma sólida parede. Então se convenceu que poderia ser um sonho mesmo. Durante o almoço, Quirino ficou intrigado, pois eles tinham uma filha pequena em casa, mesmo assim passavam o dia todo na roça. Como aquela menina se alimentava? No entanto, Quirino nunca a via de dia. Era vista somente à noite, quando corria em volta da casa. Mais tarde naquela noite, Quirino estava no alpendre de sua casa, esperando sua refeição. Dessa vez, não era Alberto, mas a menina que aparece trazendo sua marmita. Aquilo era mais estranho ainda. Por que os pais deixariam uma menina de 6 anos sair à noite para levar o jantar dele? Quando ela chegou perto, e estendeu a mão para entregar a refeição, Quirino perguntou o nome dela. Ela disse se chamar Emília. Quirino também quis saber se os pais dela sabiam que ela estava levando o jantar dele. Ela não disse nada, apenas sorriu, entregou a marmita, e saiu correndo. Mesmo sem entender nada daquilo que acabara de acontecer, Quirino resolveu entrar, e nada mais dizer. No dia seguinte, quando estavam na roça, Quirino agradeceu pelo jantar, e disse que estava delicioso. Helena e Afonso se olharam e perguntaram o que ele estava falando. Ele explicou que a filha deles entregou o jantar para ele na noite anterior. O casal, ainda mais intrigado, falou: "Que história é essa? Não temos filha." Quirino, tirando o chapéu, coçou a cabeça espantado, e falou: "Aquela menininha de 6 anos,
que sempre brinca no lado de fora da casa, não é filha de vocês? Eles entenderam menos ainda o que o velho senhor dizia, e afirmaram que eles não eram pais. Eram um casal sem filhos. Afonso completou dizendo que eles até tentaram, mas não conseguiram. Quirino, cada vez mais intrigado, falou: se vocês não têm filhos, quem é aquela garotinha chamada Emília, que levou meu jantar ontem à noite? O casal, assustado com as colocações do velho agricultor, perguntou de onde ele havia tirado aquele nome. Quirino contou tudo sobre o que havia acontecido. Afonso disse para ele que eles não sabem nada dessa história de jantar. Ele disse que nunca faziam jantar, ficavam muito cansados para cozinhar, apenas comiam algum lanche. Mas se eles não cozinhavam, por que Afonso levava o jantar todas as noites para Quirino? Afonso esclareceu que nunca levou o jantar para ele. Eles sempre deixavam pães e leite, para que Quirino lanchasse à noite. Realmente Quirino via os pães e o leite, mas achava que era para o desjejum. Mas e a garotinha Emília? Qual a história dela? Afonso explicou que há uns 6 anos eles planejavam ter filhos, mas por algum motivo, Helena não engravidava. Não se sabe qual dos dois tinha algum problema. Numa certa noite, uma senhora bateu na porta deles e pediu para descansar um pouco. Eles deram hospedagem para ela por uns dias. Em agradecimento, ela falou que daria um presente para eles. Não se sabe por quê. Mas a estranha senhora tinha um pé de galinha ressecado, pendurado no pescoço. Ela disse ser um amuleto. A velha senhora estava sorrindo, e disse que era para que eles tentassem naquela noite, porque Helena iria engravidar. Pediu para que eles abaixassem a cabeça e fechassem os olhos, que ela lhes daria uma bênção. Afonso disse que eles obedeceram e abaixaram a cabeça, mas ele não acreditava nessas coisas e não fechou os olhos. Nessa hora, ele viu que a estranha senhora passou o pé de galinha na cabeça deles. Ele então fechou os olhos. Eles permaneceram com as cabeças baixas por um tempo. Mas depois, a senhora recitou suas rezas, eles ergueram novamente a cabeça, e abrirem os olhos, a senhora havia desaparecido. Entretanto, eles não se importaram com aquilo, e ficaram muito felizes, pois algo dentro deles os fazia sentir que finalmente seriam pais. Com o passar do tempo, Helena começou a sentir os sintomas de gravidez, e ela dizia que seria uma menina, e que o nome dela seria Emília. Por essa razão, é que ficaram espantados quando Quirino disse esse nome. O velho agricultor também ficou surpreso. Mas pediu para que Afonso continuasse a história. No entanto, foi Helena quem prosseguiu dizendo: de madrugada sentia que minha barriga crescia. A sensação era muito forte, e até pensei em pedir para que Afonso preparasse um quarto para nossa futura filha, lá no sótão. Imaginava até uma janela com cortinas. Ouvindo tal história, Quirino ficava cada vez mais assombrado. E a cada palavra, prestava atenção nos mínimos detalhes. Sua mente, porém, o fazia pensar naquela noite, que ele imaginou ter visto uma criatura em forma de criança entrar em um quarto por uma janela, que não existia na casa de seus patrões. O mais bizarro ainda, é que ele viu algo que existia somente nos planos dela. E esses planos foram feitos antes mesmo que Quirino aparecesse no sítio. Mas mesmo que já estivesse morando ali, ele jamais poderia saber os planos de Helena, já que o quarto nem chegou a ser feito. Mas voltando suas atenções para a história narrada, Quirino ouviu Helena dizer: quando haviam se passado 9 meses desde a visita da estranha senhora, repentinamente desmaiei. Quando acordei, Afonso estava ao meu lado, e dormia profundamente. Eu o sacudi, chamando seu nome. Ao acordar, ele ainda estava meio sonolento. Depois, percorreu os olhos em mim, e falou: sonhei que você estava grávida. Olhei para ele com os olhos arregalados, e falei: grávida? E olhando para minha barriga, disse: acho que também tive esse mesmo sonho. Foi estranho aquilo, sentia que estive grávida sim. Tive lembranças até de que a criança se mexia. Mas depois esquecemos, e resolvemos tocar nossa vida.
Afinal, isso aconteceu há quase 7 anos. Mas agora, você vem com essa história de uma menina que se chama Emília, e que tem 6 anos. Isso está muito assustador. Será que eu estive grávida, e não me lembro disso? Será que aquela senhora misteriosa fez algum feitiço e nos tirou parte da memória? Porque me lembro de tudo, só não sei nada que aconteceu durante esses 9 meses da aparição daquela senhora. Até o momento, não pensava no assunto, mas você nos trouxe fatos que não seria possível que soubesse. A menos que você seja um espírito que veio para nos atormentar. Quirino se benzeu, e fazendo o sinal da cruz disse: Creio em Deus Pai, Dona Helena, não sou espírito nenhum. Sou temente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Helena, percebendo que Quirino era uma pessoa simples, e que ficou profundamente ofendido com a fala dela, se desculpou, e depois falou: Mas deve ter algum espírito ruim aqui. O senhor viu uma espécie de demônio entrar na minha casa, e disse que meu marido lhe levava refeições à noite, sendo que isso não acontecia, e agora aparece essa criança que nem sei quem é. Só pode ser uma entidade das profundezas que está aqui. Quirino, que é um homem religioso, disse que sabia umas orações para espantar o mal, mas precisava que o casal fizesse o ritual de oração com ele. Sem alternativas, Helena e Afonso concordaram, pois não queriam que o mal se instalasse nas terras deles. Combinaram então de começarem as orações, assim que deixassem a lida da roça. O dia de trabalho foi um pouco estranho, já que todos ficaram pensando em tudo o que estava acontecendo ali. Helena ficou imaginando que a senhora que ela havia ajudado naquela época poderia ser uma bruxa, ou um demônio. Com esse tipo de pensamento, fez com que o medo de estar ali, pela primeira vez, brotasse no coração dela. Com a chegada da noite, Quirino, Helena e Afonso se preparam para os rituais de oração. Quirino entregou a cada um galho de arruda, e os orientou que colocassem atrás das orelhas. Pegou um pote de água benta, que ele sempre tinha em sua casa. Mergulhou a ponta de seu dedo polegar direito, e fez um sinal da cruz na sua testa, e nas testas do casal. Pegou seu livro de orações, acendeu uma vela para cada um, e começou o ritual. As orações de expulsão de espíritos malignos continham 5 páginas do livro. No meio da primeira página, estranhos sons começaram a ser ouvidos. Afonso e Helena pararam de recitar os versos da oração, somente para ouvir aquilo. Mas Quirino avisa que o ritual não pode ser interrompido. Eles então retomam de onde pararam. Conforme as orações se intensificam, mais coisas assustadoras acontecem. Próximos a eles, latidos raivosos são ouvidos. Os cães causadores desses latidos pareciam ter 3 metros de altura, pois os sons vinham do alto. No piso da sala, marcas de arranhões feitos com garras apareceram. De repente, uma névoa se forma, e dessa névoa surge uma figura sombria, que emite sons e gemidos intermitentes. Logo em seguida, aparece uma figura parecendo ser Afonso. Essa figura em seguida se transforma em uma criança. Era a menina de 6 anos, que Quirino sempre via. A menina se aproximou de Quirino, e o olhava com fúria. Sem olhar para aquela criatura, Quirino continuou com as orações. Os móveis tremeram, e um forte odor de ovo apodrecido tomou conta do lugar. Porém tudo ficou em silêncio e a menina desapareceu. Todos que ouviam a história ficaram de olhos arregalados. Débora, ansiosa, perguntou para a senhora Domingas: Vó, o que aconteceu depois? Respondendo, ela falou. O velho Quirino contou que a menina não mais apareceu. Mas o senhor Afonso e a senhora Helena venderam as terras, porque o cheiro de ovo apodrecido nunca mais deixou o lugar. O casal deixou Minas Gerais. Deu um pouco de dinheiro para seu Quirino, e ele seguiu seu caminho, em busca de um novo lar. Hoje, ele reside nas minhas terras. Quanto ao motivo pelo qual a aparição levava refeições para ele, era porque o demônio queria enfraquecer a espiritualidade dele, pois sabia a capacidade que ele tem de expulsá-lo. Não conseguiu porque antes de se deitar, Quirino sempre fazia suas orações, e bebia um gole de água benta. Isso anula qualquer tentativa de contaminar a alma dele.